ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Boa noite, igreja, graça e paz. Vamos começar mais um culto lendo o Salmos 99. O Senhor Deus é rei, os povos tremem. Ele está sentado no seu trono, que fica sobre os querubins. A terra estremece. O Senhor poderoso está em Jerusalém. Ele governa todos os povos. Que todos louvem por causa da sua grandeza e porque ele merece o profundo respeito. O Senhor Deus é santo. Ó poderoso Rei, tu amas a justiça. Tu as trouxestes ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Louvem o Senhor nosso Deus e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus, e Samuel orava a ele. Ele clamava a Deus, o Senhor, e ele respondia. Da coluna de nuvem, ele falava aos israelitas, e eles obedeciam às leis e aos mandamentos que eles tinham dado. Ó Senhor, nosso Deus, tu respondeste ao teu povo. Tu mostraste que é Deus que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Louvem o Senhor, nosso Deus, e o adorem no seu monte santo, pois o Senhor, nosso Deus, é santo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que você possa receber esse culto como uma forma de adoração. Nós te agradecemos por sua bondade e reconhecemos sua grandeza e seu cuidado. A ti que entregamos esse culto, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
te convido a orar comigo nesse momento. Vamos interceder a Deus, vamos suplicar ao nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, ó Deus, temos enfrentado tantas dificuldades, Senhor. Ó Pai, quantos e quantos estão enfrentando problemas, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós viemos humildemente suplicar o Teu favor sobre nós, sobre cada um que está enfrentando dificuldades, ó Pai. Ó Deus, cada um que está enfrentando enfermidades, que estão enfrentando desemprego, ó Deus, que estão enfrentando problemas dentro de seus lares, ó Deus. Lares, ó Pai, que estão desestruturados, Senhor. Ó Deus querido, venha derramar cura sobre os enfermos, ó Pai, venha, Deus, nos ajudar. Venha, ó Pai, ajudar aqueles que estão desempregados, Senhor. Ó Pai, que eles possam conseguir uma nova colocação de emprego, ó Deus, um novo trabalho. Ó Deus, venha trazer paz sobre os lares que estão ali, ó Deus, em quase clima de guerra, que estão em discussões, em desavenças, ó Pai. Venha trazer paz, venha trazer amor, ó Deus, venha trazer ali, ó Pai, o entendimento dentro das famílias, Senhor. Ó Pai, que um possa apoiar o outro, ó Deus, e que as famílias estejam firmadas no Senhor. Ó Deus, eu oro, Senhor, por cada um que está nesse momento prestando culto a Ti conosco, ó Deus, aonde quer que essa pessoa esteja. Ó Deus, que a Tua graça esteja sobre elas, ó Pai. O Senhor sabe o que cada um enfrenta, as dificuldades, ó Deus. Aquilo, ó Pai, que cada um agora está também colocando diante do Senhor. Ouve, ó Pai, as orações, ó Deus, nesse momento do Teu povo, ó Pai. Aqueles que estão falando, aqueles que estão pensando, ó Deus. Ouve a voz do coração, da mente de cada um nesse momento, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor nos dê forças para continuarmos caminhando, que o Senhor, ó Pai, restabeleça a saúde, não só física, mas também emocional, de muitos, ó Deus, que estão enfrentando, ó Pai, sérios problemas nessa pandemia. Ó Pai, esteja com o nosso país, com os nossos governantes também, Senhor, constranja-os, ó Deus, todos os que estiverem, ó Pai, sendo corruptos, ó Pai, que eles possam temer a Ti, Senhor. Ó Deus, abençoe a nossa igreja ali no Parque do Chaves, ó Pai, a todas as igrejas que Te servem, ó Deus. Abençoe as nossas famílias, abençoe, ó Deus, os nossos lares, ó Pai, cuida de nós, nos ajude, ó Pai, e que também, logo, ó Deus, a cura, ó Pai, para essa pandemia, para esse vírus, ó Deus, possa ser descoberta, possa ser eficaz, ó Deus, e assim muitos e muitos possam se livrar, ó Deus, dessa terrível doença. Ó Pai, nós oramos, ó Deus, crendo no Teu poder, ó Pai, na Tua misericórdia, na Tua graça. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E agora nós teremos um momento de adoração a Deus através dos cânticos. Por isso te convidamos, vem conosco, vamos juntos louvar e adorar ao nosso Deus através dos cânticos. Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti. Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia
mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se
comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Eu te convido a acompanhar comigo a leitura que farei nesse momento do livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3, do verso 12 até o verso de número 30. Daniel, capítulo 3, de 12 a 30. Mas antes da leitura, vamos fazer uma oração. Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade de ler a Tua Palavra, Pai, de meditar na Tua Palavra, Senhor, de ouvir a Tua voz falando com cada um de nós, nos nossos corações, nas nossas mentes, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela leitura que faremos agora da Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar, venha nos ajudar na transmissão da Tua Palavra, ó Pai, que também corações e mentes estejam preparados para ouvir, para receber a Tua Palavra, Senhor. Usa as nossas vidas, ó Pai, nos abençoe, ó Deus, te agradecemos por esse momento, ó Pai, tão rico que é de poder ler a Tua Palavra e meditar sobre ela. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos então para a leitura de Daniel, capítulo 3, do verso 12 até o verso de número 30. Diz assim a palavra do Senhor. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar
das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Palavras do Senhor. O livro de Daniel é um livro muito conhecido até mesmo pelas crianças. Estamos aqui no mês de outubro, mês das crianças, e elas gostam muito do livro de Daniel, até porque ele conta ali histórias de homens que viveram e serviram a Deus e que são verdadeiras aventuras, mas aventuras carregadas de fé em Deus, de fidelidade, de confiança em sua bondade, em sua vontade. Histórias como essa que lemos da fornalha de fogo e uma outra muito conhecida também, que é a de Daniel na cova dos leões. O livro de Daniel, ele foi escrito em um tempo de muita perseguição e sofrimento do povo judeu. Foi o período no qual Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, que dominava ali todo o mundo de sua época, ele atacou a Jerusalém e a dominou e pediu que separassem entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres que tivessem boa aparência e sem defeitos físicos, que deviam ser inteligentes, instruídos e capazes de servir no palácio. E entre alguns que foram ali escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. E lá na Babilônia,
eles receberam outros nomes e passaram a chamar, respectivamente, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E passado esse momento onde eles foram levados para a Babilônia, mais ou menos uns 20 anos, os amigos de Daniel são colocados à prova. O rei Nabucodonosor, ele quer ser adorado, ele é um tirano, ele quer ser idolatrado, ele quer que os seus deuses sejam adorados por todo o seu império, inclusive pelos povos que foram conquistados. Tanto é que ele ali, como vimos, ele constrói uma estátua. Só para vocês terem uma ideia, essa estátua tinha 27 metros de altura por 2,70 metros de largura. E ele faz até uma cerimônia especial de inauguração e é colocado ali uma ordem, declarada essa ordem em alta voz, dizendo o seguinte: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Era um decreto, era uma ordem para que todos devessem cumprir. Quem não cumprisse seria cruelmente castigado. Entretanto, Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram à imagem, não adoraram ao Deus de Nabucodonosor, o qual ele tinha construído. Esses 3 homens nos ensinam uma verdade. Agradar a Deus é mais importante do que qualquer coisa, até mesmo que preservar a nossa própria vida. Sermos fiéis a Deus é mais importante que a nossa própria vida. Nós não podemos negociar a nossa fidelidade a Deus, não podemos trocar o nosso Deus por nada. Por nada. Aqueles 3 homens nos mostraram que devemos permanecer fiéis a Deus, independente da situação, do problema, da circunstância. Devemos permanecer fiéis ao nosso Deus. E nós podemos perceber, eles foram tentados, ou melhor, tentaram forçá-los a praticar a idolatria e a desobediência, mas aqueles 3 homens resistem e se recusam a fazer isso, a adorar um outro Deus que não fosse o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Exatamente porque, se eles fizessem isso, eles sabiam que estariam pecando, mesmo que esse pecado viesse por uma imposição de uma outra pessoa, o desejo, uma obrigação de uma outra pessoa sobre eles. Só que pecado é pecado, e eles não iriam cometer esse pecado, e eles estão até mesmo dispostos a entrarem em uma fornalha que para todos ali a morte era certa. A fidelidade deles a Deus é tão grande que eles poderiam até mesmo morrer, mas não iriam pecar. Não iriam se curvar a outro Deus, não iriam desobedecer a Deus, não iriam se curvar a um Deus feito por mãos humanas. Agora, olhando para a atitude daqueles 3 homens, por essa fidelidade gigantesca, e quando o assunto é fidelidade a Deus, como é que está a sua fidelidade a Deus? Como é que está o seu relacionamento a Deus? Deus, ele é fiel a nós em todo o tempo, mas e você diante de Deus? Como é que está a sua fidelidade? Você tem aceito situações que possam tirar a sua fidelidade a Deus? Como que foi colocado para aqueles 3 homens que queria quebrar e tirar essa fidelidade a Deus? Qual que é a tua posição neste mundo ao qual nós vivemos? Você tem aceitado situações assim, mesmo que a fidelidade de Deus, a fidelidade a Deus, possa te levar para as fornalhas deste mundo? Como que é a sua relação, a sua reação?
Como você tem se portado, ou como você vai se portar diante de situações assim? Sabe por quê? Temos que nos atentar a isso. Porque para muitas pessoas, às vezes ceder é mais fácil do que lutar, só que o resultado disso não é nada bom. É melhor permanecermos fiéis a Deus. É por isso que você precisa se manter firme. Muitas situações podem surgir e até sua fidelidade a Deus possa fazer com que você seja até mesmo rejeitado por alguns amigos que vão querer se colocar no lugar de Deus, querendo que a amizade deles venha antes de Deus, antes da sua comunhão com Deus, assim que relacionamentos também que tentam nos afastar de Deus, pessoas que se acham mais importantes do que Deus e que se colocam diante de nós, diante do nosso relacionamento a Deus, quase que querendo fazer, olha, ou eu ou Deus. Um absurdo esse tipo de comparação, mas muitas pessoas se colocam dessa forma, se achando ali mais importante, que o relacionamento é mais importante do que Deus. Como é que você age nessas situações? Como é que você tem reagido quando é colocado à prova diante de situações ao qual querem tirar a tua relação, o teu devocional, a sua comunhão com Deus? Como é que você tem reagido nessas circunstâncias? Ou até mesmo o trabalho, o seu trabalho, ou situações do seu trabalho que queiram quebrar a tua fidelidade a Deus. Situações que muitas vezes querem te corromper a ser um desobediente à vontade de Deus. Eu dei alguns exemplos para que você possa perceber que este mundo nos coloca muitas situações para que escolhamos se queremos servir a Deus e em alguns momentos ter que entrar assim numa fornalha, ou se iremos escolher e ceder às pressões e até mesmo às tentações e assim quebrar a nossa fidelidade a Deus, amando e servindo aos deuses deste mundo. Qual é a tua posição diante disso? Por isso, a nossa fidelidade a Deus, ela não deve ser somente por aquilo que Ele possa fazer por nós, mas devemos ser fiéis a Deus por aquilo que Ele é. E não por aquilo que Ele possa oferecer a cada um de nós. A minha fidelidade a Deus não deve estar baseada nas bênçãos que Ele possa me dar, mas sim porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, aquele que me chamou, aquele que me salvou, aquele que me livrou do lamaçal de pecados. É por isso que eu sou fiel a Ele, porque Ele me ama, porque Ele me salvou. Porque com Ele eu tenho a vida eterna, e não daquilo que Ele possa me fazer. Sadraque, Mesaque e Abidnego não serviam a Deus por causa de alguma bênção ou favor que Deus tenha dado para eles, mas eles serviam porque honravam a Deus, porque amavam a Deus acima de qualquer coisa, acima até mesmo de suas vidas, porque eles eram fiéis a Deus. Podemos ver isso mesmo quando Nabucodonosor tentou intimidá-los, dizendo que Deus nenhum poderia livrá-los de sua mão, aonde eles responderam, lá no verso 17 e verso 18, eles responderam assim para Nabucodonosor: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso é atitude de fidelidade a Deus. Eles estavam prontos a honrarem a Deus em qualquer circunstância. O resultado dessa fidelidade pertence a Deus. O que cabe a nós é sermos e nos mantermos fiéis, confiando na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Como vimos aqui na resposta deles. Olha, se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele irá nos livrar. Mas se Deus não quiser, não tem problema. Ou seja, iremos morrer lá,
mas nós não iremos nos curvar ao seu Deus, nós não iremos desobedecer ao Deus verdadeiro para que faça a sua vontade, ó Rei. Isso é fidelidade. Isso é ter fé. Por isso que nós devemos ter fé, é acreditar que a nossa vida está nas mãos de Deus e Ele sabe o que é melhor para nós. E não o contrário disso. Nós não sabemos o que é melhor para nós, nós nem sabemos o dia de amanhã. É Deus quem sabe de todas as coisas. Por isso que vale muito a pena, sim, depositar a nossa confiança e acreditar em Deus. A fidelidade que aqueles homens tinham a Deus era tão grande que despertou uma fúria em Nabucodonosor, que ele ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais, e assim lançasse aqueles homens para dentro dela, todos amarrados em cordas, e o calor era tão grande que os homens que serviam a Nabucodonosor, que foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego, morreram por causa do calor, morreram queimados quando jogaram eles lá dentro. Mas nada aconteceu com aqueles 3 homens. Podemos perceber que Deus, Ele não livrou os seus servos da provação, mas os preservou na provação. Deus, Ele não impediu nem que seus servos fossem amarrados, mas o fogo que deveria destruí-los é o que os livrou das cordas. Tudo conforme a vontade de Deus. Isso é o resultado da nossa fidelidade a Deus, da nossa confiança em sua vontade. Aquele foi o resultado da fidelidade daqueles homens a Deus. Deus os livrou do fogo, não tirou eles da provação. Eles entraram na fornalha, mas eles não se queimaram. Tem um versículo que minha esposa gosta muito, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, confie no Senhor. É por isso que nós devemos nos manter fiéis a Deus, mesmo em meio às fornalhas deste mundo em que nós vivemos. Confie em Deus, Ele está no controle de todas as coisas, confie. Deus não livrou aqueles homens da fornalha, mas os livrou na fornalha, os livrou de serem consumidos pelo fogo. Meu irmão, minha irmã, pode ser que você esteja em uma fornalha agora, enfrentando dificuldades, talvez achando que não tem mais jeito, que a sua situação chegou ao fim. Mas eu quero te dizer, para você olhar o exemplo desses 3 homens, para todo mundo ali seria o fim deles, mas para aqueles 3 homens, me desculpem, para aqueles 3 homens, eles confiavam em Deus, confiavam na vontade de Deus. Se Deus quisesse os livrar, Deus os livraria, assim como Ele o fez. Mas se Deus não os livrasse, tudo bem, porque é a vontade de Deus que estava se cumprindo sobre eles. Por isso, por mais dificuldades que de repente você esteja enfrentando, achando que não tem mais jeito, continue fiel a Deus. Confie nele, confie na sua boa vontade, continue firme, continue crendo em Deus, pois Ele não deixará que o fogo te consuma. Se esse for o desejo dele, Ele não vai deixar que o fogo te consuma, exatamente porque Ele está contigo. Deus não deixou que o fogo consumisse aqueles 3 homens, exatamente porque estava com eles, exatamente porque o 4º homem estava com eles. Por isso que você deve confiar em Deus. Se você estiver enfrentando grandes e seríssimas dificuldades, continue confiando em Deus. Sabe por quê? Porque o 4º homem está contigo. Nabucodonosor ordenou que os jogassem na fornalha, mas o 4º homem os livrou na fornalha, lá dentro, do meio do problema.
e o quarto homem livrou na fornalha. E este livramento fez com que Nabucodonosor reconhecesse a Deus e ainda o glorificasse, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O que o fogo fez foi apenas queimar as amarras, aquilo que os prendia, mas o quarto homem os libertou do fogo. O quarto homem sempre vem ao nosso encontro, até mesmo na hora da aflição. Certamente na hora da aflição Ele estará contigo, na hora da dificuldade, na hora da dor, quando muitos pensam que não tem mais jeito, quando muitos pensam que seremos consumidos pelo fogo da fornalha. O quarto homem estará ali conosco, nos preservando, nos protegendo, nos livrando do fogo, no meio daquele fogaréu todo, da dificuldade intensa que você possa estar atravessando. O quarto homem está do teu lado, contigo, te ajudando. Jesus é o quarto homem, é o único que não nos abandona, é Ele quem caminha conosco no meio do fogo. A visão de Nabucodonosor é que ele viu 4 homens andando em meio ao fogo. Jesus é aquele que não nos abandona, que caminha conosco em meio ao fogo, que está conosco dentro das fornalhas deste mundo, das dificuldades que são apresentadas e colocadas diante de nós. Jesus é aquele que não deixa que sejamos consumidos pelo fogo. É Ele que também está conosco no meio das tempestades. É Ele que nos faz andar sobre as águas, que segura firme na nossa mão quando achamos que estamos desmoronando, que estamos afundando. Jesus é esse que nos salva, que nos apoia, que nos ajuda. Jesus é aquele que nos sustenta, que nos guarda. Jesus é aquele que nos salva. Por isso que devemos nos manter fiéis a Deus. Mantenha a sua fidelidade a Deus, permaneça fiel a Ele, não quebre isso. E lembre-se, se você enfrentar alguma dificuldade, até mesmo ter que encarar uma fornalha, continue crendo em Deus, pois não importa o tamanho da fornalha, mas sim quem estará contigo nela. É o quarto homem, é Jesus Cristo, e Ele não te abandona nunca. Permaneça fiel a Deus, confie nele, confie que Deus está te ajudando, está contigo. Talvez você tenha que enfrentar algumas fornalhas, mas creia, permaneça fiel a Deus e creia que você estará lá dentro das fornalhas deste mundo. Mas o quarto homem também estará contigo. Jesus Cristo estará ao seu lado, te ajudando a enfrentar todas as dificuldades que você poderá passar ou que talvez esteja enfrentando. Confie em Deus. Confie, se entregue a Jesus Cristo e Ele te ajudará a enfrentar as dificuldades. Amém? Olá, igreja! Hoje eu vou ler o envio que é 2 Timóteo 1:12. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido e estou certa de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Agora eu vou fazer a oração final. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, pelas pessoas que vieram neste culto, e que essa semana seja maravilhosa para essas pessoas. E que também o dia dela seja perfeito.
Em nome de Jesus, amém. Tchau. Um beijo. Vamos agora receber a bênção do nosso Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão, o consolo, a alegria do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, o seu lar, a sua família e sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e até a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final de mais um culto, gratos a Deus, porque Ele nos sustenta, porque ainda com as dificuldades que temos enfrentado, temos essa disponibilidade de ainda cada um na sua casa podermos adorar a Deus. E como corpo de Cristo, estamos aqui ligados e unidos pela fé e assim podemos prestar esse culto, essa adoração ao nosso Deus. Eu quero também te agradecer porque você está conosco nesse momento, você nos permitiu abrindo as portas da sua casa, ainda que de modo online, virtual, mas você nos permitiu entrar em sua casa e assim podemos cultuar ao nosso Deus, podemos louvar, podemos adorar, podemos ouvir a tua palavra neste dia. Que Deus cuide da sua vida, da sua família, do seu lar, que Ele te dê forças para continuar caminhando fiel a Ele, que Ele te ajude a enfrentar as dificuldades deste mundo e que você possa crer cada vez mais que Deus está contigo, que a melhor forma é deixarmos diante dEle os nossos problemas, as nossas situações, os nossos sonhos também, desejos, deixar nas mãos do nosso Deus. E ainda que enfrentarmos as dificuldades, as fornalhas deste mundo, continue firme e fiel a Deus, crendo que Ele está cuidando de todas as coisas e que Jesus Cristo está contigo. Que Deus cuide de sua família. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar também esse nosso culto. Mande para os seus amigos, para os seus familiares, que você possa fazer com que a palavra de Deus possa alcançar outras famílias, outras pessoas também. Não esqueça de curtir o nosso canal se você ainda não curtiu, se inscrever no nosso canal e curta esse vídeo, porque isso ajudará também a nossa igreja. Nós nos encontraremos em breve, que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, que fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais. Tchau, tchau.